Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você que nos acompanha toda semana, que bom estarmos juntos novamente. Você que está chegando agora, quem sabe hoje é a sua primeira vez, sinta-se bem, sinta-se à vontade e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Curta, compartilhe, chame alguém que ainda não conhece ou não usa podcast e oriente essa pessoa se ela precisar de ajuda. Mas juntos nós podemos fazer mais, podemos alcançar mais pessoas e assim espalhar o bom conselho de Deus para a humanidade. Nós estamos estudando Provérbios, estamos agora no capítulo 16. Nosso título ou nosso tema é Só para quem quer viver bem. Isto é, ler, compreender os conselhos dos sábios no livro de Provérbios e dispor-se a mudar de vida, mudar hábitos para substituí-los por novos hábitos. Por mais que isso custe, por mais que isso muitas vezes seja doloroso, mas isso é o que nos fará viver bem, à luz da palavra de Deus. Orientados pelas Escrituras, nós aprenderemos a viver bem. Então, por mais que custe, isto é só para quem quer viver bem, para quem está disposto de verdade a viver bem. Hoje vamos falar sobre planos. Provérbios 16, versículos 1 e 3, mas poderíamos também mencionar versículo 9, também poderíamos pular para o capítulo 20, versículo 24, mas eu vou me dedicar a ler somente o versículo 1 e o versículo 3, embora ao ler o 9, você vai estar também dentro do mesmo assunto e do mesmo conceito. 16 e 1 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O versículo 3 diz: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Fazer planos, pensar nas atividades que temos que desempenhar, nos objetivos que queremos alcançar, nos sonhos que queremos realizar. Fazer planos para isso. Existe um dilema que a gente tem dificuldade de encontrar solução para ele. E o dilema é mais ou menos assim: se eu faço os meus planos, então significa que Deus não tem nada a ver com a minha vida. Porque afinal, eu decidi tudo o que eu quero para a minha vida. Se eu não faço planos, Deus não é responsável por vir aqui e fazer o que eu tinha que fazer, e realizar o que eu tinha que realizar. A quem eu poderei culpar quando eu não alcançar meus objetivos? De maneira que parece que nós temos que fazer uma escolha. Ou eu assumo as rédeas da minha vida, ou eu abro mão de tomar decisões, fazer escolhas, planejar e deixo tudo à mercê de como Deus eventualmente guiará os meus passos. Não precisa ser assim. À luz de Provérbios, o texto diz: o coração do ser humano pode fazer planos. Na verdade, queridos, nós somos incentivados na Bíblia a fazer planos. Se você ler sobre esse assunto em livros de administração de empresas, de gestão de negócios, você vai encontrar a expressão planejamento estratégico. Com essa disciplina, se deseja desenvolver nos gestores e nos administradores, nos executivos, o que eles chamam de pensamento estratégico, que sempre tem a ver com o longo prazo. Não é estratégico aquilo que eu planejo para a semana seguinte, para o mês seguinte ou para o ano seguinte. Estratégico é aquilo que eu planejo para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, e por que não dizer para os próximos 50 anos? Você pode dizer para mim que isso é um exagero, mas isso é, por exemplo, o que um estadista deveria fazer. Um estadista
um governo do estado, por exemplo, um presidente da república, um governo de estado, um prefeito de município, ele precisa pensar na próxima geração. Ele não pode tomar decisões hoje pensando no resultado de amanhã. Ele precisa fazer as coisas hoje, ir implementando as mudanças de tal maneira que as próximas gerações encontrem consolidadas as transformações pelas quais se trabalhou 30 anos antes, 40 anos antes, 50 anos antes. Já no mundo das empresas, talvez 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso é o que a gente chamaria de pensamento estratégico, planejamento estratégico. Não se anda à deriva, não se está à mercê da sorte. O ser humano também é convidado a fazer planos assim na qualidade de indivíduo que é. Por exemplo, aos 30 anos de idade, o indivíduo pode e deve pensar: como eu quero estar ao fazer 40 anos de idade? Logo em seguida, ele deve pensar: como eu devo ou como eu gostaria de estar quando eu fizer 50 anos de idade? E quando ele fizer 50 anos, por que ele não pode pensar como gostaria de chegar aos 60? Isso é planejamento estratégico para a vida do indivíduo, para ele como pessoa, para ela como pessoa. Isso é não andar à deriva. Você sabia que Paulo pensava assim? Quando ele escreve sua carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 9, ele está falando sobre o atleta que em tudo se domina. Olha só que figura que ele usa. O atleta é aquele que não está pensando hoje com um resultado a ser alcançado amanhã. Ele está planejado para as próximas Olimpíadas, para a próxima Copa do Mundo. Então vai se viver todo um período de vida altamente controlado para chegar no momento da competição pronto para ela. E aí, no versículo 26, Paulo diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Portanto, nós temos aqui no Novo Testamento a palavra do apóstolo Paulo nos incentivando, nos encorajando a fazer como ele, não andar sem meta, não andar como quem está desferindo golpes no ar, dando murros no ar. Não, é preciso ter alvo, é preciso ter meta, é preciso ter planos. Você tem que sentar e planejar. Eu quero aprender um novo idioma. De quanto tempo eu preciso? 5 anos. Ok. De quanto tempo de estudo diário eu preciso ao longo desses 5 anos? Defina isso. Para o que eu vou dizer não, a fim de eu conseguir separar esse tempo cotidiano de estudos? Isso é planejamento. E isso é definir metas, para dar um exemplo. Jesus também falou sobre planejamento. Em Lucas, capítulo 14, versículo 28 em diante, até o 30, a sequência também é sobre isso, mas eu vou ler só esses 3 versículos. Jesus fala de maneira explícita, declaradamente, sobre planejamento. Veja o que diz Jesus: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só, isso é planejamento. Veja os termos que Jesus usa. Pois qual de vocês, aí ele diz assim, pretendendo construir uma torre. Pretender é desejar algo, é sonhar com algo, é querer algo. Pretendendo construir uma torre. Mas aí vem o segundo passo. Não se assenta primeiro para calcular. Veja o ato racional envolvido no exercício do cálculo. Veja a que nível Jesus ensina que se deve chegar ao planejamento. Calcular a despesa, fazer orçamentos, imaginar a provisão de recursos, enfim, calcular a despesa. Então, entre o pretender e o realizar, existe um passo aqui no meio,
que é o momento do planejamento, do cálculo. E ele continua dizendo assim, ó, calcular a despesa e verificar se. Você está vendo? Pode ser que algumas coisas, quando a gente senta para planejar, a gente chegue à conclusão de que não dá para fazer, pelo menos não nesse momento. Muitas das consequências que as pessoas estão enfrentando hoje têm a ver com não ter parado para sentar e calcular, saiu do pretender direto para o realizar. Se tivesse parado para calcular despesa, como disse Jesus, teria verificado que não era hora de fazer, não era hora de comprar, não era momento de investir, não era o tempo de mudar, essas coisas. Então, primeiro, senta para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Se não tem os meios para concluir, decisão tomada, não vai começar. Se tem os meios para concluir, decisão tomada, vai começar. E aí veja a hipótese que Jesus levanta. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, quer dizer, deu um passo. Parabéns, deu um passo. Começou alguma coisa, mas não tinha meios para concluir aquele projeto. Todos nós já passamos por isso em algum momento, em algum grau, em algum nível da nossa vida. E isso deve servir como lição. E agora, textualmente, temos uma recomendação de Jesus. Lançou os alicerces de uma construção. Show de bola, muito bonito, parabéns, começou um projeto, lançou-se em um empreendimento. Mas e agora? Como vai concluir a construção? Onde vai chegar? Até que ponto consegue chegar? Você vai ver muitas casas, quando anda pelas ruas, que nunca estão concluídas, nunca se terminam, né? É por causa desse tipo de coisa. Tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção. E aí Jesus quer prevenir uma coisa. Todos os que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós evitaríamos um desgaste, dor, vergonha, humilhação, esse tipo de coisa. Portanto, Jesus não é contra planejamento. Daí nós já não temos mais dilema. Planejar ou deixar nas mãos de Deus? Jesus e Paulo nos ensinam, senta, planeja, calcula, estabelece metas, não dá golpes no ar. Quando a gente lê o versículo 1 de Provérbios 16, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, a compreensão dele se faz mais clara, mais simplificada talvez, se a gente associar diretamente com a leitura do versículo 13, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. A gente consegue entender um pouco melhor esse conceito do provérbio. Deixe-me ler esses dois versículos, parafraseados juntos. Poderíamos dizer mais ou menos assim, ó, todo ser humano pode elaborar planos para a sua vida, mas precisa reconhecer que é o Deus soberano que tem sempre a última palavra. Por isso, entregue a Deus o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Olha só, todo ser humano pode elaborar planos para a sua vida. Claro, eu diria até mais, deveria planejar planos, mas precisa reconhecer que é o Deus soberano, que tem sempre a última palavra. Por isso, entregue a Deus o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Isso significa, querido, que nós podemos, aliás, devemos fazer planos, desde que nos sujeitemos inteiramente a Deus. Foi o John Lennon quem disse o seguinte, a vida é o que acontece enquanto fazemos planos, ou seja, há uma instância maior do que nós. A gente planeja sair de casa às 7 da manhã para chegar no serviço às 19h30. Só que a gente se depara com um acidente na pista que nos tranca num engarrafamento e a gente não consegue nem ir para frente, nem ir para trás. E aí ficamos ali presos e vamos chegar na empresa só às 10 horas da manhã. A vida é o que acontece enquanto fazemos planos.
Então, uma proposta do Novo Testamento que pode nos ajudar a equilibrar a demanda entre planejar ou esperar em Deus, nós encontramos em Tiago, capítulo 4, versículos 13, 14, 15 e 16. Do 13 ao 16, que eu passo a ler agora para todos nós. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. A síntese dessa leitura, queridos, é a seguinte: preste atenção. Faça seus planos, estabeleça metas, faça cálculos, previsões, datas, passos, fixe objetivos e dedique-se a alcançá-los, mas ore ao Senhor e diga: Deus, se tu quiseres, eu alcançarei estes propósitos. Consagre ao Senhor os seus planos. Faça a leitura ou a oração de Moisés no Salmo 90. Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. É mais ou menos o que diz o versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor, que na versão, a mensagem de Eugene Peterson, diz assim: entregue o comando do seu trabalho ao Senhor e seus planos se realizarão. Então, planeje sim, mas sujeite-se a Deus. Aqui temos, amigo, o que a teologia chama de concomitância. Deus e eu. Deus e você. Ou seja, os planos do coração são nossos. Os planos da eternidade são de Deus. E eu procuro encaixar os meus planos no grande, no macro plano eterno de Deus para a existência. Procuro compreender isso à luz da palavra, da oração, da meditação. Nossa existência histórica é nossa responsabilidade. Comprar e pagar, prometer e cumprir. Nossa existência histórica é nossa responsabilidade. Porém, nossa participação no grande plano de Deus para a humanidade pertence a Deus. Compreender isso nesse lugar de humildade, de sujeição, é o grande segredo do nosso aprendizado de hoje. Nosso segredo é esse. O que se espera de nós é que planejemos, mas sujeitos a Deus. Seja esse nosso propósito para a vida. Terminemos nosso podcast de hoje com este aprendizado. Não vou delegar minha vida ao acaso. Não vou acreditar que o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído, ou vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, 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 de maneira nenhuma. Também não vou acreditar no destino, como os teólogos da teologia do coaching estão dizendo. Não, eu acredito num propósito divino que é maior do que a minha capacidade de pensar. Acredito que o Deus soberano e eterno, Criador de todas as coisas, tem um plano para toda a criação, e isso inclui a humanidade e sua existência histórica. Mas acredito que o Senhor deu a mim participação dentro deste hiato de tempo que está compreendido entre o meu nascimento e a minha partida, a minha morte. E aqui eu sou chamado a ser um copartícipe da vida. De maneira que o Senhor dá a mim, sim, a condição e a liberdade de sentar, calcular, planejar, prever em algum grau, desde que sujeito à sua soberania, desde que submisso ao seu propósito eterno, em oração, humildade e predisposição para as intercorrências divinas.
Assim eu posso dizer: Senhor, coloca sobre mim as tuas mãos, abençoa o trabalho das minhas mãos e glorifica o teu nome, enquanto eu luto para alcançar os objetivos que estão no meu coração. Isso é o que a gente chama de concomitância. Deus e eu, Deus e você. Fique com esse conselho e viva bem, viva feliz. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.